Agora lá, vamos nas outras duas operações. Então no caso aqui, ó, multiplicação multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão de números. Então, olha só, eu vou começar colocando aqui dois exemplos para a gente começar a desenvolver o nosso raciocínio sobre multiplicação. Então, aqui, ó, exemplos, para nós iniciarmos nossa multiplicação. O que é multiplicação? Multiplicação é a mesma coisa que eu pensar assim, ó. Vamos supor que eu tenho 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, sei lá quantos 2 eu já falei aqui, ó. A matemática falou o seguinte, olha só. Vamos supor que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 notas de R$ 2 em cima da mesa. Você sabe que você tem 10 notas de R$ 2 em cima da mesa. A matemática pensou o seguinte, poxa, para que eles vão ter que pegar as 10 notas de R$ 2, abrir na mesa? Claro que não foi pensado com nota de R$ 2, né? Eu que estou desenvolvendo o raciocínio. Você abrir as 10 notas de R$ 2 e ficar 2 mais 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 2 e assim vai. Não, a matemática ela desenvolveu o raciocínio da multiplicação. Ou seja, o que é multiplicação? A multiplicação nada mais é que um determinado número que está se repetindo várias vezes. Nesse caso aqui, o 2 está repetindo, ó, 1, 2, eu contei, mas já esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então você vai fazer o seguinte, ó, 10 vezes 2, 20. Ou seja, 10 é a quantidade de vezes que o número 2 está aparecendo. Então 10 vezes 2, 20, tá certo? Nós vamos usar essa mesma noção na multiplicação, tá? O que é essa noção na multiplicação? Primeiro vamos lembrar do seguinte, ó. 10 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Também é 20. Se eu perguntar para vocês 3 vezes 4 e 4 vezes 3, ambos resultam em 12, tá? Então, olha só, 10 vezes 2 e 2 vezes 10 dá 20. 3 vezes 4 e 4 vezes 3 também dá 12, dá a mesma coisa. Então, olha só reparem, deixa eu só ver um negócio aqui. Só reparem o seguinte. Ele não vai por agora, então vamos deixar aqui. Vamos começar agora a multiplicação de números inteiros. Lembrando que números inteiros são números naturais, é o conjunto dos números que são naturais acrescido do seu oposto. Isso são os números inteiros. Então agora, até então nós só fazíamos a multiplicação de números positivos, porque até então você só conhecia os números naturais, que são os números que você conta na mão. Pode ver que 10 vezes 2, 20, 2 vezes 10, 20, são todos números positivos, tá bom? 3 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12. Agora vai aparecer para vocês um acréscimo de números que tem a parte negativa, que são os números inteiros. É o que apareceu de novo para vocês. Até então, todas as regras passadas de números naturais, de multiplicação, divisão, é isso mesmo que você aprendeu. O que nós iremos acrescentar agora são números negativos. Então vamos lá, o que é eu fazer assim, ó? Deixa eu mudar.
Vou colocar assim, ó. Menos 4, menos 4, menos 4, menos 4 e menos 4. Repara, conta comigo, quantas vezes o menos 4 está aparecendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, para escrever uma forma mais junta, eu poderia colocar quantas vezes o menos 4 está repetindo, vezes o número que ele é, que é o menos 4, que foi o que eu fiz em cima. Eu não contei a quantidade de números 2 que tinha, e eu coloquei aqui, ó, 10. São 10 números 2 vezes o número 2, que é o que está repetindo. Voltei a fazer isso embaixo. A única coisa que apareceu um sinal de menos. Mas olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o número 5 aqui, ó, que representa a quantidade de números que está se repetindo. Qual o número que está repetindo? Menos 4. Então está aqui, ó. Léo, agora apareceu um sinal de mais e um sinal de menos. O que eu vou fazer? Vamos somar antes e a gente coloca depois da igualdade. Porque esses tanto de número de... Eu falei bem bonito em português. Esses tanto de número negativo antes da igualdade, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, é igual a 5 menos 4. Então, se eu fizer a conta antes da igualdade, eu consigo achar quanto que vale 5 vezes menos 4. 5 vezes menos 4. Você também pode ver esse sinal assim, ó, com o sinal de X ou um sinal de bolinha. É vezes do mesmo jeito, tá certo? Então, olha só, vamos lá na regrinha da matemática? Da matemática não, da soma e subtração. Os sinais são iguais aqui? São. Conservo o sinal e somo. Sinais são iguais? Aqui? São. Conservo o sinal e somo. Sobrou o menos 4 sozinho aqui, ó, então eu vou baixar ele. Esses dois sinais são iguais? São. Então eu vou somar eles e manter o sinal. Sobra o menos 4. Sinais são iguais? São. Então aqui mantém o sinal e somo os dois. Então, olha só, a soma desses 5 números menos 4 resultou em menos 20. Então aqui, ó, menos 20. Tá certo? Menos 20. Repara o seguinte, 5 vezes 4 não é o próprio 20? Então, olha só, apareceu alguma coisa que vocês já estavam acostumados a ver, que é uma conta de número simples, normal, tranquilo. O que apareceu aqui a mais que vocês não estavam acostumados? Ó, o sinal de menos aqui. Mas repara que o 5 ele não tinha sinal. Se ele não tem sinal, qual o sinal mesmo dele? Pensou? É mais. Então vou colocar aqui a mais, só que a gente não coloca. O segundo número é menos. Olha o sinal que apareceu. Menos. Léo, eu já descobri então. Então toda vez que aparecer um menos atrás, o último número é menos? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá bom? Por enquanto, tranquilo? Beleza? Até aí, vamos? Tá certo. Repara aqui, ó. Onde está aparecendo a seta azul. Eu tenho em cima 10 vezes 2, resultou em 20. Eu tenho embaixo 2 vezes 10, resultou em 20. O que eu fiz? Eu só peguei o número de trás e troquei, permutei. A ordem dos fatores não altera o produto. É uma regrinha da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto que quando vocês vão fazer conta de multiplicação, às vezes você pensa, vamos supor assim, ó. 75 vezes 4.
Tem gente que não pensa 4 vezes 5, tem gente que pensa 5 vezes 4 e dá o mesmo resultado. Porque a ordem de quem você multiplica não altera o resultado final, tá certo? Então olha só o que eu vou fazer. Então se 10 vezes 2, que é 20, é igual a 2 vezes 10, que é 20, eu só troquei os dois produtos, eu vou fazer aqui embaixo também. Então eu vou colocar assim, ó, menos 4 vezes 5. Olha só onde é que já apareceu o meu sinal de negativo. Apareceu no começo. Apareceu no começo. Tá certo? E o sinal de positivo? Já apareceu no segundo membro. Como é que eu sei que é positivo? Porque não tem sinal nenhum. Mas se eu troco a ordem dos fatores, o produto também vai ser o mesmo. Então 5 vezes menos 4 é menos 20. E menos 4 vezes 5 também é menos 20. Repara que eu troquei os números com o sinal, contudo, o resultado foi o mesmo. Contudo, o sinal foi o mesmo. Tá certo? Beleza? Então, olha só. Através dessas noções, eu posso criar a seguinte regrinha da matemática, tá bom? Tem uma aqui que eu vou colocar para vocês. Eu peço que vocês tentem decorar ela, porque se for o caso, eu prefiro ensinar em sala de aula, porque aí eu consigo ver vocês e saber se de fato vocês estão entendendo. Mas por enquanto vocês vão decorar e colocá-las como sendo verdadeiras. Na matemática, você tem a seguinte situação, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui. Enquanto isso eu vou falando. Vocês vão notar que o que eu vou explicar na multiplicação também vai valer para a divisão. Vale para a divisão. Então é o seguinte, se você decorou o que tem que fazer na multiplicação, a divisão é a mesma coisa. Ah, tá, mas em multiplicação e divisão? Continua fazendo a multiplicação e continua fazendo a divisão. A única coisa agora que vai aparecer para nós é a tal da regrinha de sinal. A regrinha de sinal fala o seguinte, ó. Quando eu vou colocar multiplicação e divisão, mas a regra é a mesma. A regra é a mesma. Quando eu tenho números, onde eles possuem o mesmo sinal, por exemplo, ó, 5 vezes 4, 5 vezes 4 é 20. Ah, Léo, você já colocou 5 vezes 4? Então vamos colocar outro, ó. 7 vezes 12. Vou colocar um sinalzinho de X aqui, ó, só para ficar a mesma coisa de cima e de baixo, mas você sabe que é a mesma coisa. Ah, 7 vezes 12 é coisa estranha. Não, é a mesma coisa que você sempre fez. 7 vezes 12, 7 vezes 2, 14 vai 1, 7 vezes 1, 7. Repara que o sinal aqui do 5 é mais e o sinal do 4 também é mais. O sinal do 7 é mais e o sinal do 12 também é mais, porque não tem nada. E o 20? Oxe, aqui ó, se não tem nada eu sei que é 20. Tá bom? Tranquilo? Vamos colocar outros dois números aqui, ó. Eu vou colocar um que tem o mais na frente, vezes menos 3. Vou colocar aqui também, ó, 8 vezes menos 6. Menos 6 não, vou colocar um número maior aqui, ó. Que talvez vocês acham que só pode funcionar com um número menor. Não, mas a regrinha é a mesma. A única coisa que vai aparecer aqui é um sinal de mais ou menos. Então você vai fazer o seguinte, ó. 2 vezes 3, todo mundo sabe fazer uma continha de vezes, é 6. E você vai pensar aqui em frente 2 não tem nada, mas eu sei que tem um sinal de mais. Mas com menos na multiplicação, resulta menos. Tá bom?
Ah, então quer dizer com menos com menos? Espera aí pra gente ver esse negócio aí, tá bom? É um pouco diferente da soma e da subtração. Então vamos lá, ó. Aqui com o 8, aqui não é mais, aqui é menos. O que eu faço com os números? Os números você faz igualzinho você sempre fez. 5 vezes 8, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. Então você vem aqui, ó, a conta que você sempre fez de multiplicação. Mudou nada. Agora você vai pensar, mais e menos também é menos. Tá certo? Ó, os sinais ali, daqui a pouco a gente vai chegar numa lógica. Vou colocar aqui assim, ó, menos 12 vezes 12 positivo. Menos 1 vezes mais 1. Deixa eu colocar assim, para vocês também saberem que existe um pontinho. Então vamos resolver igual nós estávamos resolvendo antes. Aqui eu tenho o sinal de menos, ó. Na frente desse 12 aqui, ó, não tem nada, mas eu sei que é um sinal de mais. Então o que eu tenho que fazer? Multiplico os números. 12 vezes 12, 144. E do mesmo jeito de cima, se mais vezes menos resultou em menos, menos vezes mais, eu só vou inverter a ordem do meu pensamento. É menos do mesmo jeito. 1 vezes 1, 1. Menos e mais. Lembra que mais e menos deu menos? Então menos com mais também tem que dar menos. Inverter não importa o seu resultado. Tá bom? Esse daqui eu vou até colocar de laranja, é o que eu chamei a atenção para vocês. Menos. Repara que ambos têm sinais iguais. Ah, Léo, então não sei fazer. Metade você sabe fazer. 7 vezes 9, você sabe fazer pelo menos a multiplicação. 63. E o sinal de menos? Toda vez que você tem dois sinais de menos, isso aqui vira mais. Essa é a regra que eu quero que vocês decorem e na escola nós relembramos rapidinho isso quando voltar às aulas, certo? Do mesmo jeito de baixo, ó, os sinais menos com menos, 11 vezes 2, 22, isso vocês conseguem fazer. E o sinal de menos com menos eu pedi para vocês decorarem que é mais. Então aqui esse mais 63 pode ficar 63 e o mais 22 pode ficar 22, tá certo? Olha que legal o que surge. Eu vou tirar aqui, eu ia colocar, mas eu vou tirar. Eu tenho a seguinte regra. Repara aqui comigo, ó. Eu tenho o sinal de mais, eu tenho o sinal de mais. O resultado foi que sinal? Mais. Eu tenho lá embaixo de tudo, ó, um sinal de menos. Eu tenho o sinal de menos. Resultou um sinal de mais. Vamos ver no de baixo? Eu tenho menos 11, sinal de menos, vezes menos 2. Os sinais também são iguais. Repara que deu qual sinal? Positivo. Ou seja, na multiplicação e na divisão, eu vou passar exemplos de divisão, tá? Eu tenho a seguinte, ó, sinais iguais, o resultado é um valor positivo. E os números? Multiplica normal. Tá bom? E eu tenho que sinais diferentes, o que você acha que vai resultar enquanto eu estou aqui pegando, escolhendo essas cores? O que você acha que sinal diferente vai resultar? Ó, repara aqui, ó. Você tinha o sinal mais 2 vezes menos 3. Sinais diferentes. Olha só o resultado aqui, ó.
menos. Você tinha mais 8 vezes menos 2. O sinal foi o quê? Menos. Agora eu inverti. Menos 12 vezes mais 12. O resultado foi menos. Eu tenho menos 1 vezes mais 1. Os sinais foram diferentes. Também deu menos. Ou seja, toda vez que os sinais forem diferentes, eu tenho um valor negativo. Isso tem que guardar o quanto antes, o mais rápido possível, para que você não confunda com as regrinhas de mais e menos. Tá? Na multiplicação, sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Tá? Sinais iguais é mais, sinais diferentes menos. Tanto na multiplicação quanto na divisão. Vou colocar um exemplo aqui de divisão. Vou aproveitar aqui, ó. 10 dividido por 5. Essa divisão vocês sabem. 10 dividido por 5, eu também posso representar desse jeito, tá, gente? Essas duas formas de representar estão certas. Então eu vou na ordem, ó. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Qual que é o sinal do 10 aqui, ó? Se não aparece nada é mais. E do 5, se não aparece nada também é mais. Pela regrinha aqui, ó, sinais iguais resulta em qual valor? Mais 2. Menos 27 dividido por 9. 27 dividido por 9. Como que eu vou fazer a continha? A primeira aqui, ó, 27 dividido por 9, que é a mesma coisa que eu escrevesse assim, tá, gente? Quanto que é 27 dividido por 9? 3. Agora vamos olhar a questão dos sinais. O 27 tem qual sinal? Negativo. O 9 tem qual sinal, já que não está aparecendo nada aqui, ó? Positivo. Olha o positivo aqui junto com o 9. O que sinais menos e mais são? São diferentes. Se eles são sinais diferentes, o resultado é menos 3. Tá bom? Agora eu vou colocar uma que vocês ainda não viram. Por exemplo, menos 90 dividido por menos 10. Faz a regrinha ali. 50% dessa conta você já sabe, que é a divisão. O que pode estar difícil é a regra de sinal, mas a divisão vocês conseguem fazer. Quanto que é 90 dividido por 10? Eu corto esse zero e faço 9 dividido por 1, 9. Agora eu vou analisar sinal. Os sinais são iguais? São. Se são iguais, mais 9. Tá bom? Então olha só. Regras. Multiplicação e divisão. Sinais iguais, mais sinais diferentes, menos. Só tem que gravar essas duas regras. Tá bom? É claro que tem propriedades, eu vou passar depois essas propriedades. Mas se você souber isso, para mim, nossa, já está praticamente 80% do seu caminho andado. Tá bom? Então faça uma anotação, faça uma colinha aí, tá bom? Eu vou ensinar um jeito de pensar, é meio assim, mas vamos ensinar, tá bom? Regrinha de sinal. Primeiro eu vou colocar o seguinte, ó: soma e subtração de números inteiros. Vou colocar o conjunto aqui para vocês lembrarem a representação do conjunto dos inteiros. Então eu tenho assim, ó, sinais diferentes. Vou colocar primeiro sinais iguais, soma e
conserva o... Eu acho que eu estou aqui aparecendo. Sinal. Sinais diferentes soma, na verdade, né? Some não. Subtrai e dá o sinal do maior número. Então essa é a regra de soma e subtração de números inteiros. Copiem esse no papel que vai ser interessante. Vou colocar o risco aqui, ó. Tá bom? Vamos agora então com multiplicação e divisão de números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais acrescido do oposto desses números, tá bom? Nós vamos ter a seguinte regra: sinais, deixa eu colocar de outra cor, vou colocar de vermelho. Vermelho não, deixa eu colocar laranja. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Então nós vamos fazer aqui uma tabelinha, ó. Tabelinha. Bem reto, né? Ali embaixo tem uma reta, mas eu não consigo usar uma régua, mas eu não consigo usar ela. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Foi mal. Então olha só, tem a seguinte quadradinho aí, ó. Se eu tirar assim, acabou que eu... Então aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Mais é amigo. Vermelho é inimigo. É claro que isso é uma forma de entender mais legalzinho. Olha só. Aqui, gente, não é sinal de menos, não é mais. Então olha só. Eu coloquei mais, menos, menos, mais, menos, menos. Eu vou pensar o seguinte, olha só. O mais é amigo, o menos é inimigo. Pensa comigo. O que o amigo do meu amigo é meu? O amigo do meu amigo, poxa, ele é meu amigo. Amigo é indicado por mais. O que o amigo do meu inimigo é meu? Ué, o amigo do meu inimigo, ele é meu inimigo também. Então aqui, ó, inimigo. Inimigo é representado por menos. Vou colocar assim, ó. É porque tá vindo agora as ideias na cabeça. Então é só, se é amigo, amigo azul. O amigo do meu inimigo, já que
Já que o meu inimigo tem um amigo, pô, ele também é meu inimigo. Então, ó, inimigo menos. O que o inimigo do meu amigo é meu? O inimigo do meu amigo, ele também é meu inimigo. Se ele não gosta do meu amigo, eu também não gosto dele. Ele é meu inimigo. Menos. O que o inimigo do meu inimigo é meu? Ou seja, o meu inimigo tem alguém que também não gosta dele, então eu vou gostar do inimigo dele, porque ele também não gosta dele. Então aqui, ó, amigo. É claro que eu não gostaria que você decorasse assim, amigo, inimigo, né? Mas é uma forma de talvez alguém conseguir associar, tá certo? Então na soma e subtração, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Isso todo mundo fez atividade já. Multiplicação e divisão, menos a de subtração que eu vou mandar. Multiplicação e divisão, sinais iguais, simples, mais sinais diferentes, menos. Vou colocar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora, que vocês podem falar, ah, mas e se for assim? Vamos supor que eu tenho assim, ó. 3 números. Na soma a gente não pegava de 2 em 2? Na multiplicação vamos pegar de 2 em 2 e fazer as suas regrinhas. O 5 não é mais, o 3 não é mais, então vamos fazer a regra. 5 vezes 3, 15. Sinais iguais, mais, vezes, menos 5. Novamente a regrinha. 15 vezes 5, 75. Sinais são diferentes, mais com menos, então é menos. Aí se tiver 10 números, faz os 10 números. Tá certo? Não tem dificuldade. Gente, então é isso a matéria. Copiem esse quadro, por favor, decorem, não estou brincando. Vocês têm bastante local, tem bastante tempo para estar isso na ponta da língua. Sinceramente, eu sendo sincero para vocês, eu já dei aula para ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, já dei aula para nono ano de matemática, não aqui, né, em outras escolas, já dei aula para oitavo ano, então não é diferente do sétimo ano. O que eu estou falando? Vocês estão com a parte principal de toda a matemática, tá? Toda matemática, principalmente, claro que entra a física, as partes da química que usam sinais, as partes da física, as partes da geometria, tudo vai precisar disso. Então, essa parte é a parte principal para você conseguir desenvolver uma matemática legal aí para frente. E é só isso, só isso. Mas é difícil guardar porque às vezes você confunde as duas regras aí de cima, a de soma e subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que multiplicação e divisão, os sinais da multiplicação é um ponto ou um sinal de vezes, e a divisão são 2 pontos, um ponto em cima e um ponto embaixo, ou o sinal de fração. Tá bom? Eu espero ter ajudado e amanhã vai aparecer exercício para vocês, e bastante, porque vocês já ficaram um tempo sem fazer exercício. Tchau, fiquem com Deus. Obrigado por estar me ajudando aí, tá? Eu sei que é complicado, sei que é difícil, não é muito fácil. EAD é meio chatinho. Mas eu agradeço do fundo do coração aí vocês que estão se empenhando em tentar entender, tentar fazer as atividades, me entregar. Muito obrigado mesmo. E vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, tchau.